Adimayinu, ayinu, ata benei chorim, avadim, ayinu, ata benei chorim, avadim, ayinu, ata benei chorim, ata benei chorim. Essa é a música mais conhecida entre as várias músicas da noite do Pesach. Tantas músicas maravilhosas, com delícias da Idishemame, da vovó, aquelas receitas que vêm desde a Europa, o gefilte fish, ou matzo balls, ou aquela matzá crocante, e toda aquela mesa maravilhosa, com os 4 copos de vinho, todo mundo bem vestido para a festa, para um momento tão especial, quando que todos os tipos de filhos, os 4 filhos, estão reunidos na mesma mesa, todo o nosso povo está reunido e festejando essa grande festa de Pesach, e nós cantamos e festejamos Avadim Ainu Lefaró. Nós éramos escravos no Egito, Atá benei chorim, agora nós somos homens livres, nós somos homens de liberdade, pessoas de liberdade. E essa que é toda a festa de Pesach. E Pesach, na verdade, o intuito do Pesach, do Seder de Pesach, é você viver e você vivenciar e você vibrar esse conceito que é Atá benei chorim. Na verdade, que éramos escravos. Eu era escravo no Egito, meu pai, meu avô, apesar que eu nunca fui para o Egito. E muitos de vocês também nunca foram para o Egito. Mas essa que é a ideia da noite do Pesach. Nós vibrarmos a escravidão, a amargura do Egito, e ao mesmo tempo, ou só através de sentirmos a amargura, poderemos chegar a vibrar e sentir o que é liberdade. A noite do Seder nós temos 15 passos. 15 passos. Que isso nós cantamos no início da noite do Seder. No início da Haggadah, nós cantamos Kadesh Urchatz Karpas Yachatz Magid Rachza Motzi Matzah Maror Korech Shulchan Norech Tzafun Berach Halel Nirtzah. 15 passos. E na verdade o nome Seder significa ordem. A noite do Seder tem uma ordem. A ordem tem uma ordem, porque todo o intuito dessa noite é muito bem organizada. Se não tiver ordem, você não festejou a festa de Pesach. Se você não seguir esta ordem, se você fizer da forma que você bem quiser, você não cumpriu a obrigação do Pesach. Como eu já expliquei das outras vezes, você pode ver no meu SoundCloud outras aulas sobre Pesach. Se você tomou os 4 copos, 1, 2, 3, 4, você cumpriu a obrigação de 1 copo só. E assim por diante, as outras obrigações da noite do Seder. Aliás, eu tenho uma listinha com os 15 passos, com o que precisamos fazer em cada um dos passos. Quem não recebeu, depois pode me pedir que eu possa enviar essa tabelinha. Mas hoje eu queria falar algo diferente, de uma forma diferente, de como que devemos enxergar a noite do Seder, de como que devemos vibrar esta noite. Então eu gostaria de contar para vocês alguns insights místicos da Haggadah de Pesach. E na verdade eu gostaria de convidar vocês para participarem junto comigo agora numa jornada espiritual de Pesach. Entrar e mergulhar e tentar vibrar agora como uma preparação para essa noite que está chegando. Semana que vem, sábado à noite, Motzei Shabbat, quando iremos festejar a primeira noite do Pesach, que vai cair no dia 27 de março à noite. Primeira noite e a segunda noite, domingo à noite, dia 28. Eu vou passar então nessa jornada
em cada um dos 15 passos e dá uma pincelada mística, uma ideia do que realmente estamos celebrando e qual é o intuito quando que nossos sábios e quando que a Torá orientou que fizéssemos essas leis e esses preceitos nessa noite do Seder. Então toda a jornada começa com uma separação. Para você ir para algum lugar, você precisa se afastar e se separar, se desprender de onde que você veio. Neste caminho da liberdade, na nossa jornada para a liberdade, primeira coisa, você precisa se separar. Você precisa ignorar a voz do faraó, a gozação e a zombaria do faraó falando, para onde você está indo? Vai sair do Egito? Por que você vai sair do Egito? No momento que você ignora o faraó, você já está disposto, você já está pronto para entrar nessa jornada. E essa que é a ideia do primeiro passo do Seder. Kadesh. Kadesh, cada um pega um copo de vinho, homens e mulheres e crianças pegam um copo de vinho, enchem um copo tinto de vinho, com no mínimo 86 ml, obviamente um vinho kasher. E nós fazemos um kiddush especial para a noite do Pesach. Kadesh tem a ver com kiddush. Mas Kadesh também significa você se transcender, você se afastar do mundano material. No momento que você se desprende de tudo aquilo que te apega, que te agarra aqui para baixo, você já consegue, na verdade, se conectar com o segundo significado de Kadesh. Kadesh significa você retornar e você kiddush, de kadosh, você se consagrar. Uma liberdade espiritual é no momento que você se desprende do material. No momento que você usa elementos físicos e você consegue despertar dentro desses elementos físicos algo mais transcendental, algo mais elevado, aí você começa a avançar. Os primeiros dois passos do Seder, Kadesh e Urchatz. Kadesh significa se separar e se santificar. Depois vamos para o Urchatz, quando que lavamos as mãos. Descreve realmente quando que você está avançando e accomplishing para avançar para o nível mais elevado espiritual. Ou seja, você conseguir se abster e se elevar deste mundo físico, do nosso Mitzrayim, do nosso Egito. Aliás, Mitzrayim, Egito em hebraico, também é as mesmas letras de Meitzarim. Meitzarim significa apertos, dificuldades que nós passamos na vida. E neste momento nós enchemos o primeiro copo de vinho, que aí nós estamos avançando para o segundo passo. Cada um pega o kiddush, pega o copo de vinho, põe na mão direita, toma o vinho, reclinado para a esquerda, já representando uma liberdade, representando você querendo entrar nessa jornada. Depois, todos nós levantamos da mesa para lavar as mãos. Mas diferente do ano todo, que a gente lava as mãos para comer a halal, para comer a matzah, nesta vez nós iremos lavar as mãos, 1, 2, 3, 1, 2, 3 na esquerda, mas sem fazer brachá. Nós não falamos nada após a lavagem, mas não fazemos nenhuma bênção. Porque aqui nós não vamos comer pão e nem halá e nem matzá. Nós iremos comer o carpaz, a batata mergulhada na água com sal, ou a cebola, que muitos costumam pegar uma cebola e mergulhar e comer mergulhado na água com sal. Lavamos as mãos. As nossas mãos são os nossos instrumentos que é a forma de expressão da nossa mente, do nosso pensamento. As nossas mãos refletem o nosso estado mental. E também eles atuam de acordo com as nossas emoções. Eu vou dar um abraço quando eu tenho amor. Eu vou estar com medo, eu vou me afastar para trás. Ou raiva, eu vou usar minhas mãos para uma outra coisa. Ou compaixão, quer dizer, a minha mão, na verdade, acaba expressando a minha mente e as minhas emoções. Mas muitas vezes o meu físico, o meu comportamento físico está totalmente desapegado e afastado da minha mente e do meu emocional. Eu penso de uma forma,
eu falo de uma segunda forma e eu atuo e eu me comporto de acordo com uma terceira forma. Ou seja, minhas mãos e as minhas ações estão desconectadas do meu emocional e do meu racional. Água representa sabedoria, chokhmah. Da mesma forma que a água sempre vem de cima para baixo, a Torá, a sabedoria da Torá também veio de cima, a sabedoria divina, e desceu de cima para baixo, para esse mundo físico. Deus trouxe de cima a sua sabedoria para este mundo material. Então, no momento que nós pegamos a água e nós jorramos a água nas nossas mãos, para de tal forma que de cima para baixo, que o meu emocional possa pegar que o meu racional possa entrar no meu emocional e influenciar e trazer isso tudo para dentro do mundo físico, das minhas mãos e das minhas atitudes físicas. E daí o filho pergunta para o pai, mas papai, já vamos lavar as mãos? Tipo, a gente mal acabou de tomar o vinho, já vamos lavar as mãos? Que negócio é esse? Já vamos embora da mesa? Olha, escuta uma coisa, essa é a base do judaísmo, a imigração judaica. Os judeus sempre estavam migrando de um lugar para outro. Nunca estavam parados num lugar. Como uma falecida judia, psiquiatra, me contou, ela falou, isso aqui se chama a inquietez judaica. Em Yiddish se chama de Spilkes. Spilkes, agulhas na cadeira, mas o judeu ele tem essa inquietez de sempre ir de um país para o outro, de um bairro para o outro. Estavam no Bom Retiro, vieram para os Jardins, estavam na Europa, foram para os Estados Unidos, sempre estão em movimento. Essa é a base do judaísmo. E nesse momento a gente lava as mãos. E não fazemos uma brachá pela lavagem das mãos. Kadesh, Urchat, Karpas. Karpas. Você quer se livrar do seu próprio Egito? Das suas dificuldades? Você quer sair do Egito? Dos seus apertos? Você tem que sentir o gosto da amargura. Você precisa sentir o gosto da cebola ou da água com sal. A água com sal representa as lágrimas dos judeus. A cebola representa a amargura. Porque na hora que você sente o gosto da amargura, você consegue começar a sentir o gosto da liberdade. Porque o trabalho pesado, o trabalho forçado que os judeus tiveram, deixou eles mais humildes para aceitarem mais água, mais sabedoria divina. Ou seja, o ano todo, depois dessa lavagem das mãos, já começa a refeição. Mas nessa noite, nós já começamos comendo cebola na água com sal, batata na água com sal. Isso desperta e instiga o questionamento das crianças. Lama, manishtana alailazé, einanu madbilim alailazé shtei peamim. Nós nunca mergulhamos o ano todo, mas nessa noite nós mergulhamos 2 vezes. Mergulhamos o carpaz na água com sal e depois mergulhamos o alface, o maror, no haroset. Por que isso? Para a criança perguntar. Ele fala, ai papai, mamãe, mami, tati, por que isso? Que negócio é esse? Que você está mergulhando a batata ou a cebola na água com sal? Sabe por quê, meu filho? Eu estou fazendo isso aqui para você perguntar. Para eu perguntar? Sim, exatamente isso. Eu estou fazendo essas modificações nessa noite exatamente para te provocar, para você chegar e perguntar. Tudo bem, então qual é a resposta, papai? Aliás, se você abre a Haggadah, não tem a resposta para a maioria das perguntas. Por que comemos matzá e não hametz? Por que mergulhamos 2 vezes? Não tem a resposta. Sabe por que não tem a resposta, meu filho? Primeira coisa, você não tem como aprender se você não faz perguntas. E a primeira coisa que você tem que aprender na vida é que nem toda pergunta tem uma resposta imediata. E isso, na verdade, é a grande distinção da educação judaica. Mais do que nós educamos nossos filhos, o porquê das coisas, as respostas, nós ensinamos nossos filhos a perguntar, a questionar. E ser paciente em procurar e aguardar uma resposta. Que esse é todo o sistema do estudo das yeshivot,
ou do Talmud, na Gemara, que é sempre aquela pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Mas o propósito não é a resposta final. É você perguntar e você questionar. E nas yeshivot sempre incentivam os alunos para escreverem comentários e questionarem, inventarem uma pergunta. Não a resposta final, mas a pergunta. Porque essa é a base do judaísmo, da nossa educação judaica. E uma das explicações por que comemos cebola é porque a cebola tem várias camadas. E para você conseguir se libertar das suas amarguras e do seu Egito particular, dos seus apertos, você tem que tirar camada por camada, várias e várias camadas da cebola, para você conseguir revelar o coração da cebola, a essência judaica que você tem dentro de si. Kadesh Urchatz, Karpas, Yachatz. O próximo passo, Yachatz. Nós pegamos a matzá do meio. Na mesa do Seder nós temos 3 matzot. No homem da casa, ou todos os homens da casa, depende do costume, tem uma keará com 3 matzot. Nós pegamos a matzá do meio, que representa a tribo de Levi, ou que representa o patriarca Yitzhak. E nós quebramos ela na metade, deixamos o menor pedaço dentro da keará, e o pedaço maior nós tiramos da mesa, quebramos em 5 pedaços, e guardamos para o afikoman, para o final da refeição, quando que iremos comer o afikoman, as crianças vão roubar, vão achar o afikoman e trazer para a noite do Seder. Por que tem tanta quebra no mundo? Por que tem tantas pessoas quebradas? Quebradas financeiramente, emocionalmente, espiritualmente quebradas. Por que Deus quebrou essas situações no mundo? Por que Deus não criou um mundo tão maravilhoso, com tudo florindo, com parnassá, com sustento, com dinheiro, com saúde para todo mundo? Porque um copo inteiro, este copo só aguenta 180 ml. Mas se eu tiver um furinho nele, quanta água cabe nesse copo? Infinita. Eu sempre posso jorrar mais água dentro dela e nunca vai parar. Um copo inteiro tem um limite. Mas no momento que tem uma quebra, ele permite uma luz infinita. Matzah é chamado Heilach Ma'anyadi Achalu. É o pão pobre. Esse é o pão pobre que os judeus comiam no Egito. No Egito os judeus já comiam. Antes da saída os judeus já comiam. Era a ração dos escravos no Egito. Porque a matzah fica passeando com a gente horas e horas no intestino. É um pão pobre. É um pão de pobreza. E na verdade é o cúmulo da pobreza. Porque é um pão pobre quebrado em pedacinhos. E essa quebra é o que permite a abertura para uma luz infinita. É o que permite que a minha alma possa escapar do Egito. Enquanto que eu me sinto um pão cheio, inchado, inflado, orgulhoso, arrogante, eu nunca vou permitir crescimento e liberdade. Eu sempre vou estar fechado nessas 4 paredes. Eu sempre vou estar fechado dentro de mim. Eu sou perfeito, eu sou completo. Eu nunca vou pedir a ajuda de ninguém. Mas no momento que eu me sinto quebrado, eu começo a crescer. Eu começo a perceber que eu sou só um fragmento, sou só um pedacinho. E eu preciso dos outros que estão ao meu redor para me ajudar a crescer e ser perfeito. Só juntando as pecinhas do quebra-cabeça que eu vou conseguir ter uma imagem completa. Eu sou incompleto. E essa que é a mensagem do Yachatz, de você quebrar o Yachatz. Então nós pegamos a matzá do meio e quebramos ela na metade. E pegamos o pedaço maior e quebramos ela em 5, que isso representa a quebra do patriarca Yitzhak. Avraham é bondade, Yitzhak é severidade. E nós quebramos isso em 5 pedaços, para quebrar essas 5 severidades em 5 níveis, para realmente permitir o nosso crescimento. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid. Nós entramos na Haggadah. Agora que começa a Haggadah. Haggadah significa relatar, contar a história. Que essa palavra vem da Torá. Vehigadetah lebincha, você vai relatar para o seu filho. Ou seja, o Êxodo
não é um evento que aconteceu há 3.333 anos atrás. 33 anos atrás. É um evento que aconteceu, ou que nos transformou, ou é um evento que nós somos. Essa é a vida de cada um de nós. Algo que aconteceu e que está acontecendo e que vai continuar acontecendo. Ou seja, essa é o nosso desafio, a nossa batalha diária com nós mesmos, com os nossos apertos e nossos egitos e os egitos do mundo. Você quer abraçar a liberdade? Você precisa realmente, constantemente estar escapando. Talvez, por essa razão, que os judeus sempre foram os rebeldes da sociedade. Os judeus sempre foram os rebeldes. Eles foram os rebeldes na Rússia, na Ucrânia, em Israel, ou no Egito, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos. Sempre os judeus, eles fugiram da Espanha, ou saíram da Espanha, ou de Portugal, ou de qualquer outro lugar. Os judeus sempre foram os rebeldes. Essa experiência de sair do Egito deixou uma marca na nossa alma que nós nunca paramos, nunca ficamos calados. Sempre estamos criando. Não é à toa que Israel é o que é Israel. Não é à toa que tem tantos prêmios nobres. Não é à toa que é o recorde de startups, de invenção, de criar e de avançar e de criar nova tecnologia. E o recorde, o primeiro do mundo, em vacinar toda a população. E é o país que criou o remédio para o corona. Nunca para quieto. O judeu, ele tem essa inquietez. Ele sempre está avançando. No momento que você para, nós não temos mais oxigênio. A nossa alma, a nossa neshama está em busca, sempre uma busca de uma espiritualidade maior. Então, você quer contar a história? Você tem que, na verdade, trazer a sua essência da sua alma para que ela possa se abrir. E para que você expresse a sua verdadeira realidade, a sua verdadeira personalidade, que nós somos Benei Chorim, homens livres. E é isso que nós somos de verdade. E neste momento do Magid, nós servimos um segundo copo para celebrarmos essa nossa liberdade. E esse copo nós servimos antes do Manishtaná e fica até o final do Magid, antes de lavarmos a mão pela segunda vez para comer finalmente a matzá. E como explicamos na última aula, que na noite do Seder nós temos 4 filhos. 4 filhos. O sábio, o perverso, o que não sabe perguntar e o ingênuo. O primeiro copo de vinho está ligado com o sábio. Kadesh, santidade, Kiddush, ele é totalmente puro. O segundo copo tem a ver com o perverso. O filho rebelde. E é o filho que pergunta. É o filho que questiona. É o filho que vem atacando os pais. E nós precisamos quebrar os argumentos dele e responder àquele filho. Por isso, que não é à toa, que o segundo copo está bem durante toda a narrativa para este segundo filho. Porque é aquele que mais precisa de ajuda. Aquele que mais precisa de um apoio. E aquele que mais vai apreciar o meu esforço e a minha explicação e toda a narrativa da Haggadah. E daí a criança menor primeiro levanta e canta o Manishtanah Halayla. O que é diferente essa noite? Ele questiona as 4 perguntas para os pais e depois todos nós cantamos juntos Vehi she'amda lavoteinu, que essa fé judaica é o que sustentou os nossos antepassados. Não somente uma vez os povos, os nossos inimigos se ergueram, se levantaram para acamar, para nos aniquilar. E nós estamos aqui firmes e fortes. Os romanos não estão mais aqui. Os egípcios não estão mais aqui. Os comunistas não estão mais aqui. Os alemães não estão mais aqui. Mas nosso povo está aqui para sempre. Por quê? Porque Deus, Ele nos sustenta, Ele nos segura e nos protege em cada geração em geração. E assim é o decorrer da Haggadah, com várias histórias e com várias músicas, com as 10 pragas e assim por diante. Até que finalmente nós chegamos no próximo passo. Rochtzah. Levantamos mais uma vez da mesa e nós lavamos as mãos, agora sim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e fazemos o Al Netelat Yadayim.
enquanto que eu estou vivendo neste mundo, liberdade continua algo evasivo, algo totalmente fora da nossa vida. Ou seja, enquanto que eu estou avançando, enquanto que eu estou crescendo, eu sou uma pessoa free, sou uma pessoa livre. Se você para, você vai voltar para o Egito, você vai voltar para a amargura. Por isso que a liberdade é algo que você não tem como roubar e comprar, e você não tem como pegar a liberdade, colocar na bolsa e falar, ela me pertence para sempre. Eu sou um homem livre para sempre. Não existe você falar, eu sou uma pessoa livre para sempre. Liberdade é que nem o casamento. É que nem o casamento. O casamento é a relação entre o meu finito e o meu infinito. Entre a matéria e o espírito. É o casamento entre a terra e o espiritual. Entre a terra e os céus. Entre o espírito e a matéria. Entre o meu corpo e a minha alma. E da mesma forma que em qualquer casamento e qualquer relacionamento, você sempre precisa renovar e investir e cada vez dar mais para o seu cônjuge, para que possa continuar casado, apesar que eles são totalmente opostos. A nossa saída da liberdade é o primeiro passo para sair do Egito. Mas nós estamos numa liberdade eterna. E o tempo todo eu preciso me sentir que eu sou escravo, eu era escravo, mas hoje eu estou saindo cada vez mais do meu Egito. Os judeus saíram uma vez do Egito, mas a Torá descreve que eles saíram várias vezes do Egito. Porque todas as 42 jornadas entre o Egito e a entrada em Israel, eles todas as vezes estavam constantemente saindo cada vez mais e avançando e subindo cada vez mais até chegarem na verdadeira liberdade na terra de Israel. Nós estamos ainda no Egito. Estamos avançando cada vez mais até a verdadeira liberdade que será na vinda do Mashiach. Então essa que é a ordem dessa noite. Kadesh e Urchatz. Elevação espiritual e purificação. Mais uma vez, se eleve e depois traga intimamente, internamente. Mais um passo para frente e depois traga para baixo. Lava as mãos. Se eleve e traga para baixo. Se eleve e absorva cada vez mais essa santidade. Mas nunca pare de avançar e interiorizar. Subir e trazer para dentro. E depois, pegamos as matzot. E nós vamos fazer a Motzi Lechem Min Haaretz. A Motzi Lechem Min Haaretz, que Deus tira o pão da terra. Nós temos uma grande afinidade com o pão e com aquilo que nós comemos. E na verdade, toda a comida que nós ingerimos é um milagre da terra. E nós temos algo em comum com a jornada do pão. O pão, você pega uma semente, ou qualquer fruta, você coloca uma semente na terra, para ela brotar e crescer, ela precisa primeiro apodrecer, se decompor para depois poder brotar. Ela precisa perder a sua forma original e daí ela começa a crescer e brotar os frutos. E na hora que vem a primavera, daí realmente puxa ela para fora com a força do sol, com o calor do sol, e daí realmente que ela vai gerar os seus frutos. Simcha Rabba, Aviv Igia, Pesach Ba. Grande alegria, Aviv Igia. Aviv, a primavera chegou. Pesach é sempre na primavera, no Polo Norte. Por quê? Porque essa, na verdade, é a nossa ideia da saída do Egito. Nós estávamos enterrados na terra do Egito. Os judeus estavam imersos nas impurezas do Egito, no 49º nível de impureza. Eles estavam totalmente mergulhados na impureza e na idolatria do Egito. E nós acabamos, com toda a escravidão, com tudo isso, acabou quebrando a nossa alma. Acabou quebrando a nossa semente, o nosso grão, e ele acabou se decompondo. Então, essa opressão é o que permitiu que nós brotássemos e saísse do Egito. E nós acabamos cozinhando dentro do forno do padeiro.
Nós saímos do ventre materno, ficamos cozinhando esses 9 meses, até que realmente nós brotamos e saímos do Egito. Quando? Na primavera. Na primavera, e nos transformamos num povo. Antes não existíamos, e agora viramos um povo novo, uma nova nação. Então, nessa liberdade, nós estamos comemorando junto com as frutas, junto com a semente, junto com a matzá, junto com o pão, tudo aquilo que Deus nos deu, nós dois estamos celebrando essa mesma ideia da liberdade ou da libertação do mundano. E depois nós pegamos a matzá e fazemos a lachilat matzá, uma segunda bênção, só para bênção, agradecimento pela matzá. E cada um precisa comer pelo menos meia matzá quadrada, ou um pouquinho metade, um pouquinho menos da metade da matzá redonda. Obrigatório você comer isso de uma vez só, não só um pedacinho da matzá, mas comer de uma vez essa quantia de matzá, para você cumprir com a obrigação. Olha só que interessante. Desde a destruição do templo sagrado de Jerusalém, o Beit HaMikdash, matzá é a única oportunidade que nós temos de comer e ingerir uma mitzvah. Naquela época do templo, você comia os sacrifícios, os pães do templo, que era uma mitzvah. Agora você está comendo literalmente uma mitzvah. Exatamente isso. Matzá, você está comendo santidade pura. Você está comendo algo puro, algo sagrado. O Zohar descreve a matzá com 2 nomes. O pão da fé e o pão da cura. O pão da fé e o pão da cura. Fé? O que quer dizer fé? Fé, muita gente fala, fé, algo muito abstrato, muito distante. Mas emuná, o pão da emuná significa, na verdade, eu acredito. Fé é algo que as pessoas não têm tempo de pensar na fé. Emuná é algo que está além da nossa capacidade mental de entendimento, de racionalizar. É aquele ponto que você não consegue atingir. Emuná significa um lugar, ou a emuná ela te leva para um lugar da tua alma, da sua pessoa, te leva para a tua essência, ou te eleva para a tua essência infinita, aonde que tem essa luz máxima divina. Não é um lugar que dá para descrever, é um lugar que não tem palavras, é um lugar que não tem dúvidas e que não tem dificuldades, que não tem confusão. É simplesmente a luz magnífica do um e único de Hashem. É um lugar que não tem Egito, que não tem dificuldades. No momento que você está comendo matzá, você está tocando no lugar reservado, no lugar dentro de si totalmente reservado, nesse nível transcendental, nesse nível espiritual tão elevado. Um nível que você não consegue apalpar normalmente. E o que acontece nessa hora? O seu corpo físico está digerindo emuná da sua alma. Ou seja, você está conectando o espírito com o físico. Emuná com o pão material, comendo, ingerindo e absorvendo isso dentro de si. Como que é possível misturar uma mistura de água com farinha, ter uma cura espiritual? É o pão da cura. A primeira noite é o pão da fé e a segunda noite do Seder é o pão da cura. Bem-vindos ao judaísmo. É exatamente o judaísmo. Não há dicotomia no judaísmo. Não há dicotomia entre o espírito e o material, entre a alma e o corpo. É o momento que o espírito se transforma em material e o material se transforma em espírito. Você pode trazer santidade dentro do mundano e o mundano elevá-lo para algo mais elevado. Ou seja, você consegue trazer uma cura para o corpo físico através de uma comida espiritual. Por isso que é tão importante nessa noite de Pesach todo mundo comer matzá. E se tiver a matzá redonda, melhor ainda. Isso que é o poder da matzá. E depois da matzá nós comemos o maror. Nós pegamos 2, 3 folhas
umas 2 folhas grandes de alface romana com a raiz forte dentro e nós comemos nessa hora. Homens e mulheres comem isso nessa quantia, mais ou menos 2 folhas. Por que comer a raiz forte? Por que comer algo tão amargo? Maror vem de amargo. Porque você nunca pode se acostumar com o Egito. Você nunca pode pertencer ao Egito. Você nunca pode falar, olha, o faraó é o meu chefe, e eu gosto de ser escravo, e eu curto o mundo, eu curto as dificuldades, eu gosto das dificuldades do mundo, da quarentena, e da fase vermelha, e do lockdown. Você não pode falar que você gosta de tudo isso. Porque no momento que você você se acostuma com o Egito, cada vez mais é difícil você sair. Na prática, muitos judeus se acostumaram com o Egito e não quiseram sair do Egito. E não acreditaram nem em Deus e nem em Moshe. E por isso todos eles morreram no Egito, na praga da escuridão. Aliás, só 20% do povo que saiu do Egito. As 600.000 famílias que saíram, foi só 20% do povo. Porque todos aqueles não acreditaram. E eles morreram lá para sempre. Então todos nós que saímos do Egito, e descendentes daqueles que saíram do Egito, quando Moshe virou para a gente e falou, vamos sair, nós acreditamos no Moshe Rabbeinu, acreditamos em Deus, porque a amargura é o que preserva a nossa fé. No momento que você tem essa quebra, é o que permite que nós possamos crescer e sair de tudo isso. Então essa que é a razão que nós pegamos o maror e mergulhamos no haroset, naquela pasta misturada de nozes, com maçã, com pera, com vinho, aquela pasta gostosa. Então nós mergulhamos na amargura, na doçura. Porque só a amargura, por si só, sem nenhuma direção, é autodestrutiva. Você não pode ter só a amargura, porque daí é depressão e algo totalmente negativo. E isso não é judaísmo. A amargura sozinha não dá. Você tem que sempre ter uma gotinha, certo? Uma colher de mel. Você tem que ter um optimismo. Você tem que ter, na verdade, mergulhar um pouquinho de doçura. E daí sim que vira o trampolim para a verdadeira liberdade. Korech, nós pegamos mais uma matzá, com mais 3 folhas de alface romana, com a raiz forte dentro, e nós fazemos o primeiro Big Mac da história, o primeiro sanduba, matzá, com maror, com haroset, com a raiz forte misturado. Porque este mundo, se você enxerga do prisma da visão do Egito, é um mundo totalmente bagunçado, fragmentado, materialista. As mitzvot é só ordens do que você deve fazer, o que você não pode fazer. É só uma lista de ordens e de checklist, o que fiz e o que deixei de fazer. No momento que você se desapegou, se desconectou, saiu do Egito, do mundo material, então você começa a olhar para trás e você fala, uau, eu tenho uma nova perspectiva agora. Eu tenho uma nova visão sobre a vida. As mitzvot, na verdade, é uma expressão múltipla. É uma expressão de vários caminhos espirituais. Eu tenho, na verdade, essa harmonia entre o espiritual e o material. E eu consigo fazer aqui uma orquestra. Eu consigo fazer a junção do físico com o material. Eu consigo pegar a matzá, que representa um pão pobre, com o maror, que representa a amargura, com o haroset, que representa a doçura. E daí eu junto todos num sanduba e eu como eles reclinado para a esquerda. Porque quando você começa a ser um homem livre, você consegue mix todas as emoções, mas para um caminho de liberdade, para um caminho positivo de santidade. E daí finalmente chegamos no Shulchan Orech. A mesa exposta. A mesa exposta. Eu já saí do Egito. Mas sair do Egito, sair para a liberdade tem mais do que uma escapada. Você tem, na verdade, vários passos.
Comer comida nós comemos todos os dias. Shabbat e Yom Tov tem uma santidade maior. A comida é mais sagrada. Ou seja, eu estou, na verdade, comendo o gefilte fish e o rein, e o matballs, e a sopa, e as deliciosas sobremesas de Pesach, Kasher le Pesach. Mas tudo isso é uma comida espiritual. É uma comida sagrada. É uma mitzvah você comer todas essas comidas. Ou seja, tudo isso vira divino. Então não estou simplesmente enchendo a pança de comida que eu estou com fome depois de tanta matzah e maror. Mas eu estou avançando para o nível mais elevado. E isso, na verdade, é o caminho maravilhoso que eu devo seguir na minha vida. Então você vai comer. Mas a primeira coisa que você vai comer nessa noite, antes de comer o gefilte fish, é pegar aquele ovo cozido que estava na cará e os outros ovos que estavam servidos para todos. Mergulha na água com sal 3 vezes. E você vai comer nessa noite. Por quê? Porque em todas as nossas maiores alegrias, nós sempre devemos lembrar o luto pela destruição do templo sagrado. Que a nossa alegria não é máxima ainda. E o ovo redondo representa o luto pela amargura. Por isso que é uma pessoa que, quando volta do enterro, o enlutado, a primeira refeição que ele deve comer deve ser um ovo, que representa o ciclo da vida. Bom apetite! Coma com muita delícia essa noite. Mas você vai acabar a refeição, mas não esqueça que você tem o tzafon ainda. O próximo passo é o tzafon. É o afikoman. É mais meia matzá quadrada ou mais 1/3 da matzá redonda que todo mundo precisa comer e precisa comer aquele pedaço. Tzafun representa algo escondido. Nós temos o corpo, mas nós temos uma alma, um espírito. E tem a essência da nossa alma. Se a nossa alma é luz, a essência da nossa alma é a essência da luz. Se a minha alma é energia, então a essência da minha alma é o gerador. A Kabbalah, ela explica que a essência da minha alma sempre continua evasiva. E isso significa tzafon. Tzafon significa escondido. Um lugar que está totalmente trancado e inacessível. Eu posso correr para cá, dançar para lá. Mas você quer tocar o seu núcleo interno? Algo tão... o seu inner power, o inner core de cada alma, de cada judeu? Isso é algo muito, muito elevado. Vem a noite de Pesach e você tem esse potencial, sim. Você consegue atingir esse nível máximo. Mas para você atingir esse nível máximo, a essência da sua alma, você tem alguns passos necessários. Primeiro, você precisa acabar o hametz da sua casa, vender todo o pão e todo o fermento, tudo que tem de hametz, vender, queimar e aniquilar, tirar tudo que tem disso, todo o seu orgulho, seu ego. Limpar a casa para essa liberdade. Depois você tem os 11 passos que já passamos até agora do Seder. E agora você já consegue realmente aguentar e se conectar com a divindade. E aguentar e suportar essa energia que vem de cima, a sua essência máxima. E agora a gente come o afikoman. Afikoman na Haggadah chama de tzafun, que representa o nível mais oculto e mais profundo da minha alma, que vai transformar toda a minha pessoa. E é isso que a gente precisa fazer agora. Trazer isso na minha prática. Na prática, ou seja, não basta só ter essa êxtase de querer sair do material, mas você precisa comer um pão físico para trazer isso dentro de si. Berach, nós vamos agradecer a Deus. Enchemos o 3º copo de vinho e fazemos do Birkat Hamazon a reza final, que isso representa a nossa confiança em Deus. Nós agradecemos por todos os milagres que aconteceram na saída do Egito. Quando agradeço os milagres, eu estou, na verdade, vivenciando mais milagres na minha vida. Eu preciso abrir o meu coração e a minha alma e meus olhos para enxergar os milagres que aconteceram e que estão acontecendo o tempo todo, para conseguir absorver essa luz infinita de Deus. Como que Deus criou a comida e como que Deus me cria a cada instante. Halel! Eu canto para Deus vários cânticos e várias músicas agradecendo a Deus, pedindo para o Mashiach. Abrimos a porta para o Eliyahu Navi, pedindo para a vinda do Mashiach. Na hora que abrimos a porta para Eliyahu Navi, é uma hora ímpar de você fechar os olhos
e pedir todas as bênçãos, principalmente bênçãos espirituais e judaicas, e naches, satisfações judaicas dos filhos e dos netos e de si mesmo. Então, quando os sábios colocaram esse texto do Hallel dentro da Haggadah, isso representava, na hora que você pode louvar a Deus, estar feliz. Tudo que Deus ele faz, Ele nos ordena a fazer. Tudo que Ele nos ordenou a fazer, Ele também está fazendo. Se nessa noite Ele me ordenou abrir a porta para Eliyahu Navi, então Deus também nessa noite está abrindo as portas dos céus, de todos os cosmos espirituais, para todos os judeus. Para nos ensinar, para o resto do ano, que você precisa viver com as portas abertas, para ter o contato direto com a sua alma e com a essência da tua alma. E assim, finalmente, nós chegamos Nirtzah. Nirtzah significa que nós fomos aceitos. Quer dizer, aceitos da forma que eu fui aceito. Porque se Deus quisesse que eu fosse perfeito, Ele não me teria criado imperfeito. Deus, Ele quer você da forma que você é, agradecendo a Ele. Você lidando com as suas dificuldades. Sim, com seus problemas e dificuldades. E doenças e problemas, cada um tem os seus problemas. Mas Deus, Ele criou isso e nos deu a possibilidade, já há 3.333 anos, para que pudéssemos sairmos dos nossos egípcios, ou Egito particular, das nossas dificuldades, da nossa escuridão, do nosso aperto, para você conseguir trazer a luz máxima para a sua vida. E agora nós pegamos o quarto copo de vinho na mão, e nós celebramos e falamos Borei Pri Hagafen. Estamos e olhamos para a mesa bagunçada. O vovô já está dormindo na mesa, cochilando. A criança já brigaram, mas já estão dormindo no sofá. Cheio de vinho na mesa. E você vai pegar o bebê para levar para a cama. E já está cheio de matzá no chão. Você pisa na matzá e quebra a matzá. Mas você fala, uau, que alegria. Que festa maravilhosa. Que seder maravilhoso. E que eu possa pegar essa alegria para dentro da minha vida, para toda a minha família, e gritarmos juntos Leshanah Abba Birushalayim, que no ano que vem já estejamos em Jerusalém, com a vinda do Mashiach, e que assim seja realmente para todos nós um ano, que seja um ano maravilhoso, e que todos possamos celebrar o Pesach Kasher Vesameach, um Pesach Kasher e alegre, e que Leshanah Abba realmente seja Birushalayim para todos nós, se Deus quiser, com a vinda de Mashiach.